Glória a Deus, a paz do Senhor. Como é tão bom estar na presença do Senhor, ainda mais na casa na qual nós estamos acostumados a estar. E é tão interessante que nós que estamos aqui em cima, às vezes quando a gente vai pegar no microfone, a gente fala, nossa, dá um friozinho, né? Mas irmão, aqui tá nevando, viu? Não tá um friozinho não. Mas isso é sinal que, como diz João, que nós temos que diminuir a cada dia para que o Senhor venha sempre ser maior em nossa vida, amém? Quero agradecer ao apóstolo, à bispa por essa oportunidade, agradecer a Deus por servir na casa do Senhor nesse lugar, onde estão essas ferramentas do Senhor que muito me alegram. Quando nós olhamos para lá, a gente vê cada carinha diferente, né? E como a palavra de Deus fala assim, que nós somos o corpo, ali vocês verão o corpo de Cristo, o sorriso. Uns são um pouco turrão, outros são de mão aberta, e assim é o corpo de Cristo, amém? Gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor no livro que escreveu Lucas, no livro de Atos, a partir do capítulo 10. Glória a Deus. Nós vamos aprender muitas coisas concernente a esse homem de Deus na qual nós vamos falar. Esse homem que deu muito exemplo e que nós devemos seguir o mesmo exemplo que esse homem seguiu. Mas para até chegar onde chegou, houve uma atitude no reino de Deus, assim como profetizou o profeta Isaías, que um dia Deus, olhando para a humanidade, ele viu que vários homens se perderam. Vários homens, ele confiando em nós, eles não conseguiram perseverar. E um dia o profeta disse assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu creio que naquele momento Jesus disse assim ao Pai: Pai, eis-me aqui. E o Senhor Jesus, ele se dispôs de toda a sua majestade, de toda a sua gloriosa honra, e veio nesta terra para fazer a diferença por mim e por você. E nós sabemos que essa história linda e maravilhosa que Jesus passou, até a remissão dos pecados que foi declarado lá na cruz. Quando olho para esta igreja cheia, eu posso compartilhar e contemplar o resultado do Calvário. E essa é a certeza que nós devemos ter a cada dia que nós nos levantamos e a cada dia que nós nos colocamos de pé para vir cultuar o Senhor. Houve uma promessa, e essa promessa foi por mim e por você. Então, igreja, creia, porque a atitude que Deus fez por nós, homem nenhum faria. Como diz lá em 1 João 3,16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, não tem como medir, que ele deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para hoje nós temos vida e vida em abundância. Só que no decorrer de nossas vidas, nós aprendemos que quando nós vamos organizar uma viagem, nós ficamos ansiosos, não ficamos? Prepara isso, prepara aquilo. Eu acredito que os jovens também devem estar nesse ímpeto, né, do retiro. Só que naquele momento da viagem, pode acontecer imprevistos. E na nossa vida acontecem muitos imprevistos. Eu costumo dizer que a nossa vida no reino do céu é uma faculdade, na qual no dia do Senhor, ele vai dar o diploma, vai dizer assim: servo bom e fiel, vem para o meu átrio. Só que na verdade nós temos que aprender com o Senhor, que nós temos que dar graças a Deus em todo instante, em todo momento, seja na escassez e seja na abundância. E nós aprendemos aqui no capítulo 10, que nós vamos ler no livro de Atos, do centurião Cornélio. E nós vamos falar sobre a família. Eu queria que o abençoado colocasse o tema: família feliz é família no altar de Deus. E nós aprendemos que Deus, ele sempre zelou por nossa casa, ele sempre zelou por nossa família. E este homem, um centurião Cornélio, ele era responsável praticamente por uma cidade. Essa cidade chamada Cesareia, na qual nós vamos ler, foi uma cidade dada ao nome por causa de um homem, de um imperador, César. E era uma cidade na qual recebia vários governantes. E Cornélio foi um homem escolhido por Deus, mas pelas suas atitudes. Eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo a partir do versículo 1, que diz assim: E havia um homem em Cesareia,
um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Uma das atitudes desse homem chamado Cornélio, ele é homem piedoso. Nós podemos aprender que o significado de piedade é o respeito pelas coisas do Senhor, e é um espírito de devoção. Eu quero que você possa abrir a Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa na vida presente e que há de vir. É bom, é gostoso nós malharmos, né? Fazer academia, principalmente quando está chegando ao verão, esses feriados, o povo gosta de estar malhado. Só que se nós não exercitarmos, nós não malharmos o nosso espírito, de pouco aproveita. Aqui nós podemos aprender, como Timóteo disse, olha, mas a piedade para tudo é proveitosa. Evangelho sem conversão, ele não é evangelho. Evangelho é necessário ter mudança de vida. O evangelho é necessário ter atitude de vida. E se nós não praticamos a piedade para as coisas do Senhor, o significado do amor, de nada vale. Então nós podemos aprender que este homem, ele foi piedoso. Esse homem, ele guardou os mandamentos do Senhor, ele perseverava. E também Cornélio era um homem temente a Deus, com toda a sua casa. Olha só que interessante que todos aqui passaram por momentos de conversão. Muitos foram uma bênção, muitos aqui nasceram no berço evangélicos, só que alguns se converteram, e foi o único da casa a se converter ainda. E nós podemos aprender que a palavra diz assim, que Cornélio com toda a sua casa. O costume judeu diz que quando uma pessoa ela aceita uma doutrina, um costume, um estilo de vida, toda a sua casa ela tem por obrigação seguir, tanto a sua casa interna como a sua casa externa, que na época incluía os escravos. Só que esse homem ele era diferente. Nós podemos ver que o judeu, ele era um povo que ele se distanciava do povo gentil, que era considerado esse homem, o centurião. E com toda a sua casa, nós vamos aprender em Marcos. Vamos lá abrir Marcos. Nós vamos ver como Deus zela pela família. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aqui nós podemos ver que este homem era um homem endemoniado, de uma cidade chamada Gadar. E naquela cidade, muitos nem ousavam passar na frente deste homem, porque ele atacava as pessoas. As autoridades daquela cidade tinham medo daquele homem, eles andavam até mesmo nu no cemitério. E quando Jesus chegou naquela cidade, ninguém, além daquele homem endemoniado, veio receber Jesus. Jesus ele não foi recebido com pompa, talvez por um vereador, por um político. Ele não foi recebido por ninguém para dar algo de comer. Ele olhou para aquele homem e ele sentiu misericórdia dele. Jesus ele não olhou as circunstâncias daquele homem poderia estar. Quantas de nossas vidas, igreja, quando nós andamos nessa nossa cidade chamada Jacareí, nós vemos pessoas precisando de amor. Nós vemos pessoas nos semáforos pedindo dinheiro. É difícil nós dizermos assim:
Jesus te ama? Vai doer a nossa garganta e falar assim: olha, moço, eu não tenho moeda, mas o que eu tenho é para dizer que Jesus mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Se você parar para conversar com uma dessas pessoas, vocês vão perceber que muitos deles já serviram ao Senhor. A grande maioria deles foram levitas, até mesmo alguns pastores. E nós temos que aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo esse exemplo. Ele foi diante daquele homem e aquele demônio, aquela casta de demônio que estava nele, pôde ver: o que queres comigo, Senhor? E Jesus libertou aquele homem. E com espírito de gratidão, aquele jovem, ele queria seguir Jesus. Jesus, ao caminhar naquele barco, ele falou assim: Senhor, eu posso ir contigo? E Jesus disse assim: olha, não. Você vai até a sua casa, a sua família, e diz quão grandes coisas eu fiz por você. Servir ao Senhor Jesus nessa casa é fácil. É muito fácil adorar a Deus, mas servir ao Senhor em nosso lar, dar o testemunho do Senhor do nosso lar, igreja, aí eu quero ver. O Evangelho, ele consiste de amor. Nós devemos entender que o ser humano, ele tem o seu caráter, o ser humano, ele tem a sua personalidade. O caráter, ele deve ser mudado a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Ele tem que ser uma pessoa de luz, ele tem que ser uma pessoa que ele venha trazer as boas novas do Cordeiro. Mas a personalidade é aquela pessoa que às vezes ela é extrovertida, outras são mais introvertidas, outras são mais explosivas. Mas isso Deus vai mudando a cada dia. Mas nós devemos pedir graça ao Senhor para Ele nos mudar. E que nós aprendemos aqui sobre essa ordem de Deus para esse jovem: vai até a sua casa, porque lá haverá mudança, lá haverá presenças do Senhor. Porque muitos viram que aquele menino estava sofrendo e ninguém ousava ajudá-lo. Agora aquele menino, ele está liberto, porque Deus é fiel, Deus é tremendo. E esses dias, o dia que o pastor Miro pregou, foi uma bênção, ele compartilhando, né? Que às vezes nós estamos aqui, às vezes nem sempre nós pregamos, mas o simples motivo de estar lá, as pessoas vão ver: olha, aquele homem, ele era isso quando era no mundão, ele era aquilo, mas olha, eu não acredito que Deus fez na vida dele. Isso se chama mudança. E essa mudança só consiste no quê? Na conversão, através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E de contínuo orava a Deus. Em Lucas, você pode acompanhar comigo em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ver o resultado de uma vida de oração. Lucas, a partir do capítulo 1, no versículo 1, ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-a, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração
foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no Senhor. Nós podemos aprender que Zacarias, ele guardava os mandamentos do Senhor. Não somente ele, mas também a sua esposa. E eles já eram avançados em idade, mas Deus ouviu a oração incessante de Isabel e concedeu um filho. Nós já podemos aprender que o filho é a promessa que nós estamos buscando. Quanto tempo você está orando, você está buscando, e você diz assim: mas Deus não me ouve. Queridos, Deus ele ouve. Esse homem ele era um sacerdote, ele era um profeta do Senhor, e Deus não iria ouvir, mas ele insistiu, e Deus honrou aquele homem. Deus deu um filho chamado João. Esse João aqui foi o João Batista, primo de Jesus Cristo. E nós devemos aprender com este homem que nós temos que perseverar, temos que lutar para queremos receber a vitória. Quantos aqui querem receber uma vitória do Senhor? Então lute, porque no tempo oportuno Deus vai te dar. Mas este tempo na qual você está buscando se chama preparo do Senhor. E esse preparo nos ensina a amar, nos ensina a ser perseverante, paciente e longânimo ao Senhor. Amém? Vamos abrir lá em Salmos. Glória a Deus. 141, 2. Que diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos com o sacrifício da tarde. Olha só, igreja, no Velho Testamento, as pessoas elas tinham que sacrificar, elas tinham que fazer coisas que hoje para nós são coisas terríveis, porque como eu vou matar um animal para adorar o Senhor? Como que eu vou queimar um incenso para adorar o Senhor? Nós sabemos que esse é um costume de outra religião, mas aqui esse incenso é a nossa adoração ao Senhor. Como está o nosso coração diante de Deus? Você está com um coração alegre? Nós podemos até mesmo passar por um momento de tristeza, estar com o semblante caído, mas quando nós estamos com o coração alegre, tudo vai bem em nossa vida, porque nós temos certeza que Deus é conosco. Nós temos certeza, independente do que nós passamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, Deus ele é fiel para conosco. E nós aprendemos que Deus, ele fala que ele é o nosso amigo. E amigo ele não está ao nosso lado a todas as horas. É tão interessante que às vezes a gente tem algumas questões na nossa vida, a gente fala assim: eu vou ligar para um amigo fulano de tal. Aí você manda mensagem e nada, você liga e nada, você liga no telefone fixo e nada. Mas essa conexão que nós temos direta com o Senhor, basta você olhar para o céu e falar: Senhor, olha eu aqui, Deus. Olha só o que eu estou passando, Deus. E Deus ele vai falar: filho, vem aqui, encosta no meu colinho, porque eu sou na sua vida. Sabe aquele momento que você está assim no seu quarto, aquela dificuldade, e você pensa assim: olha, eu estou orando, mas parece que a minha oração ela não passa nem do teto. Deus ele está contemplando. Sabe essa dificuldade que nós passamos? Gente, é fichinha perto do que Jesus passou. Jesus ele foi humilhado. Jesus ele foi tudo que você possa imaginar de ruim, ele passou. Mas é porque havia um propósito por mim e por você. Nós vamos ler aqui em Hebreus 5. Hebreus no capítulo 5. No versículo 7. A qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, e ao que podia livrar da morte,
foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que nele obedecem. Jesus sofreu. E nós também sofremos. Mas Jesus nos disse assim: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu sou contigo. O dia da provação, quando diz lá em Efésios 6, pode vir para nós em cada instante de nossa vida, em cada faixa etária. O dia da provação para você pode ser a morte do ente querido. O dia da provação para você pode ser talvez a hipoteca da sua casa. E o dia da provação talvez pode ser a perda de seu esposo ou da sua esposa. Mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu muito mais além do que nós imaginamos. Só que nós, como seres humanos, é mais fácil nós queremos olhar para trás, em vez de perseverar até a promessa do Senhor. É mais fácil nós dizermos assim: olha, a partir de hoje eu não quero mais nada, eu vou jogar tudo para o alto. Eu vou largar a mão, eu não vou mais para a igreja. Eu não aguento mais trabalhar, eu vou largar a mão do meu emprego. Vai resolver? Não vai, igreja. Busca força no Senhor. Chega nos pés do Senhor e fala: Senhor, não dá mais. Senhor, está difícil, eu não aguento mais. E Deus vai renovar as suas forças. Porque as nossas forças, ela vem do Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem como você estar na casa do Senhor e estar lá no mundão servindo ao Satanás. Aí nós falamos assim: Senhor, olha só o que está acontecendo comigo. Mas você tem que olhar para a nossa vida e falar: como que está a minha vida diante do Senhor? Ou nós somos do céu, ou nós somos do inferno. Se você quer ser do céu, venha buscar o Senhor em espírito e em verdade. Quantas das vezes os profetas profetizaram: Deus é contigo, e o povo se desviava. Povo de Deus, Deus é contigo, o povo desviava. Deus restaurava famílias, Deus restaurava o povo, e Deus se desviava. Vai chegar um momento que Jesus, ele vai ser o nosso juiz. Até então ele é nosso advogado, ele luta por nossas causas, ele está ao nosso lado. Sabe aquele momento que você diz assim: parece que Satanás está me perturbando? Ao nosso redor, Deus, ele dá ordem aos seus anjos para estar ao nosso lado nos guardando. Então por que você está temendo? Satanás, ele pode ter poder sim, isso aqui ó, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder. Todo o poder de quebrar as correntes de Satanás, de quebrar as muralhas. Você quer ver? As muralhas de Jericó, igreja, eram muralhas enormes. Eram muralhas que aonde as pessoas olhavam, pensavam assim: como que construíram esse negócio? E através de 7 voltas, e quando Deus, o povo glorificou, o que aconteceu com aquelas muralhas? Caíram. O que é as suas dificuldades para o Senhor? E nós aprendemos o que com Cornélio? Ele foi um homem que ele guardou. Ele foi um homem que ele zelou ao costume judeu. E Deus ouviu a oração de Cornélio, e Deus enviou um anjo até ele, que nós vamos ler lá. Quando Cornélio estava orando, a partir do versículo 4 diz assim: e este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dará o que deves fazer. Olha só, Deus não falou para ele o que iria acontecer. Deus disse a ele, falou assim: olha, vai até lá. Lá vai ter um homem chamado Simão Pedro, e ele vai falar contigo. Só que existia uma distância para isso. E nós aprendemos que Cornélio, ele era sensível aos olhos do Senhor.
ele ouviu a voz de Deus e naquele mesmo instante ele disse assim: o que é, Senhor? É tão interessante que quando nós conversamos com alguns irmãos, a gente costuma dizer que existem os causos da igreja, né? Que são aquelas coisas corriqueiras que acontecem um tanto engraçado. E tem irmãos que vão para o monte orar e começam a orar, escutam um barulho e saem correndo. Outros vê, né, pastor Miro, mula sem cabeça. Outros, Deus se enche do Espírito Santo de Deus, começa a profetizar até para paletó. Mas nós vimos aqui que na vida desse homem, quando ele ouviu a voz do anjo de Deus, o que ele disse? O que é, Senhor? Então, quando Deus está falando conosco, nós temos que colocar na posição e falar: Senhor, eis-me aqui, estou pronto. E ele não titubeou. Naquele mesmo instante que o anjo de Deus falou com ele, olha só o que ele fez. No versículo 7: e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estavam ao seu serviço. Olha só, ele chamou 2 de seus soldados. É interessante que quando Deus tem algo em nossa vida, Ele não trata individualmente. Lógico que Deus ele pode tratar com qualquer um de forma distinta, mas quando Ele tem uma obra, Ele sempre manda 2 em 2. E veio também um soldado. Olha só o que fala do soldado: um soldado temente a Deus. Que nós aprendemos que esse soldado, ele fazia parte do comando desse homem. Se ele era temente a Deus, com quem ele aprendeu a ter o temor ao Senhor? Foi com Cornélio. E esse homem era um homem que dava testemunho tanto dentro da sua casa, como também no seu trabalho. E nós aprendemos aqui que quando ele diz assim, chama 2 e mais um soldado, é comunhão. Em Salmo 133 diz assim: como é tão bom e precioso que os irmãos vivem em comunhão. Sabe essa comunhão que nós estamos aqui? Agrada o coração do Senhor. Sabe aquela comunhão que você passa um almoço com a sua família, até mesmo aquele momento que você acha que, poxa, eles não são convertidos, mas é uma comunhão. Eles vão ver através de nossa vida que Deus é conosco. Nós não devemos ser religiosos e querer virar as costas para eles. É lógico, nós não devemos consentir com as mesmas coisas que eles fazem, mas nós devemos participar sim, ser luz no meio deles. E esta comunhão, ela vem do Senhor. Então nós devemos buscar essa comunhão do Senhor. Em seguida, no versículo 19, nós vamos ver o que Pedro estava pensando e fazendo. Olha só: e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha só, Cornélio falou para os seus serviçais: vai até a casa de Pedro. E Deus falou com Pedro: olha, não duvide. Sabe por que Deus teve que falar com ele? Porque os judeus, eles não se misturam com os gentios. Se Deus não havia falado com Pedro, aqueles 3 homens iam aparecer na casa e iam bater. Pedro ia falar: eu não quero saber nada com esses homens aí, eu não te conheço. Mas quando Jesus manda, não existe protocolo. Então nós não devemos se preocupar, se você está procurando uma porta de emprego, em querer pedir referência para as pessoas: me indique lá, leva meu currículo. É Deus que é o nosso Senhor. É Deus que abre porta. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Por isso que nós devemos dar graças a Deus em tudo, tanto na bonança como na escassez. Hoje nós podemos estar aqui com um emprego maravilhoso, mas amanhã, se as portas se fecharem, como que vai ser? Você vai glorificar a Deus no mesmo instante? Da mesma forma quando estava na bonança? Aí está, como diz lá em Efésios, o dia da provação. A palavra nos diz assim, que é melhor nós estarmos num velório do que estarmos numa festa. Porque no velório nós estamos ali pensando no que aconteceu com aquele morto. No velório nós
fazemos menção de todas as situações que nós passamos. Até mesmo aquele camarada às vezes está desviado, ele fala assim: olha, eu vou dar um jeito de voltar para os caminhos de Deus, porque olha aí como que está esse camarada, está aí num paletó de madeira. E nós vivemos a nossa vida hoje, muitos, desregrada devido à tecnologia. Nós estamos cada vez mais se distanciando de ter intimidade com o Senhor. Muitos ficam nas redes sociais, outros em jogos eletrônicos, e acabam esquecendo da essência do Evangelho, acaba se afastando. Se nós olharmos aí fora, como foi anunciado aqui essa tragédia, como está se passando as mães e os pais desses filhos, talvez as esposas e os esposos daqueles que estavam lá. Aí está o dia da provação. Agora, vale mais ficar na casa do Senhor ou curtir a vida? Vale mais buscar o caminho do Senhor ou perder a nossa alma? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Agora nós estamos louvando ao Senhor aqui, amanhã nós não sabemos o que pode estar acontecendo. Talvez hoje nós estamos glorificando a Deus aqui, amanhã nós estamos no átrio do Senhor. Porque eu creio que todos, se um dia Deus voltar antes do tempo, todos vão ser salvos, amém? Todos têm certeza da salvação? Glória a Deus, né? E nós devemos buscar o Senhor, igreja. Não importa a circunstância, vamos buscar o Senhor, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que ter um momento para buscar a Deus. Como a palavra diz assim, que Cornélio orava em contínuo, o judeu ele separava 3 horários para orar ao Senhor. Era no período da manhã, no período da tarde e mais à noite. E quantas vezes nós oramos por dia? Temos nosso trabalho, temos nossa correria do dia a dia. Muitas das vezes a gente vai deitar na cama, ajoelha, Senhor abençoa e amém. Não lembramos mais de nada. Mas o que é prioridade em nossa vida? Você quer mais experiência com Deus? É joelho no chão. Você quer bênção do Senhor? Deus ele é misericordioso, porque Ele abençoa até mesmo aqueles que ainda não o conhecem. Mas a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem é que Deus ele dá a bênção completa. Aqueles que estão aprendendo com o Senhor, Deus ele dá um gostinho, né? A pessoa fala: olha, eu fui na igreja um dia, já fui abençoado. Olha, eu estou fazendo uma campanha, eu conquistei isso. Olha, eu aceitei Jesus lá, eu estou sentindo algo diferente. Mas olha só, quando nós caminhamos na presença do Senhor, sabe o que Deus nos dá? A salvação. Algo que o dinheiro não pode comprar. E essa salvação, ela está incluída a toda a sua família. A partir do momento com aquele chefe de família, aquele patriarca, aquela mãe de família matriarca, ela dá um bom testemunho. Seja uma família completa, ou uma família só com o pai, ou só com a mãe. A gente costuma dizer que, até o exemplo da Bispa Carminha, que ela é só mãe, né? A gente fala que é pai, né? É pai com mãe junto. Mas é uma família. E essa família, quando está na presença do Senhor, Deus ele vai honrar. Deus ele vai dar o refrigério, Deus ele vai dar o sustento. Só que se nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós não vamos conseguir. E nós vimos que Cornélio ouviu a voz de Deus e mandou os seus serviçais. E Pedro, logo em prontidão, ele ouviu a voz de Deus, ele foi com aqueles homens. E Pedro ele não se importou o que os judeus poderiam falar, porque os judeus não poderiam se misturar. Pedro podia falar assim: eu vou lá, Senhor, eu vou misturar o que é impuro. Mas como Deus faz tudo perfeito, Deus ele deu um sonho em revelação para Pedro. Se nós lermos aqui atrás, Pedro ele viu como se fosse um lençol com vários animais. E Deus falou assim: Pedro, como? Ele falou: Senhor, mas como eu vou comer isso impuro? E Deus ele fez por 3 vezes aquele mesmo sinal. E Pedro ele entendeu o que Deus queria. Quando aqueles homens, aqueles gentios bateram até a porta, e sem titubear, no dia seguinte Pedro ele foi até aquele local, até Cesareia. Ele foi caminhando. E olha só que nós podemos aprender no versículo 24 com Cornélio.
E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha só, quando nós nos convertemos, é coisa maravilhosa, né? Dá vontade de você sair correndo, você pegar uma placa assim, falando assim para todo mundo: Jesus te ama, eu sou crente. Você chega no seu ambiente de trabalho, você fala: eu aceitei Jesus. A não ser aquele que quer ser um crente 007, né? Quem que é você? Você está se escondendo? A gente costuma dizer que a Bíblia é uma espada, só que tem irmão que anda com canivete. Ele tem tanto medo das pessoas verem que ele é um cristão, que ele, não sei como, mas ele consegue esconder a Bíblia debaixo do braço. Ele vai para a igreja assim, ele volta assim. E nós vemos na rua também aqueles irmãos que vão com a Bíblia, ele olha uma pessoa de roupa com terno e já fala, não sabe se é cristão ou não. Fala: ô irmão, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Porque ele tem a alegria de Deus no coração. Ele quer demonstrar para todos que Deus fez a mudança na vida dele. E Cornélio, se preocupando com isso, ele chamou a sua vizinhança, chamou os seus amigos mais íntimos, seus parentes, e falou: olha, vai vir um homem de Deus aqui, eu não sei o que ele vai falar, mas eu sei que a presença do Senhor vai ser notória neste lugar. Quantos de nós, igreja, quantos de nós, eu tive uma trajetória para estar aqui hoje. Eu, quando saí para evangelizar, eu lembro que alguns obreiros estavam aqui nessa casa, mas eu não lembro por citar o nome. Eu bati na casa da pessoa, e a pessoa saiu, eu fiquei sem ação. Eu não sabia o que falava para ela. Eu falei: se ela me dá um pouco de água? Porque eu fiquei com vergonha, e agora? O que eu vou falar para ela? E teve irmãos que nesse mesmo evangelismo também teve a mesma situação. Foi assim no início da minha conversão. Iam falar do amor para a pessoa, ele não sabia o que falava. Ele abraçou aquela pessoa, e aquela pessoa começou a chorar, começou a sentir a presença de Deus, e falou assim: ô menino, ô jovem, o que você tem? Faz mais de um mês que o meu pai faleceu, e eu não recebi um abraço assim como o seu. E aquele jovem disse assim: é que esse abraço veio do Senhor. Aquela pessoa esticou as mãos ao céu e falou assim: eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor que você serve, ora por mim aqui agora. E naquele momento, a gente não sabia também como orar, chamamos o pastor orou, aquela pessoa aceitou Jesus. Não foi por falar, foi por abraçar. Ele transmitiu o amor. Quando nós entramos nesta casa de oração, se todos nós tivermos esse entendimento, não sei se vocês puderam testemunhar algumas vezes aqui nessa casa, quando os levitas estão atuando no louvor, muitas das pessoas ali caem endemoniadas, muitas pessoas são curadas e nem imagina, porque o louvor, ele é a presença do Senhor. No momento do louvor, todo o mal ele tem que sair. Satanás, ele não suporta o louvor. Então, quando um crente está testemunhando da presença do Senhor, Satanás tem que fugir. Quando um cristão fala assim: olha, eu posso sofrer, assim como diz o apóstolo Paulo, eu me envergonho, eu não me envergonho, não, eu padeço, mas eu não me envergonho, cuja causa eu sei em quem eu tenho crido. Paulo, ele passou por muitas afrontas, ele passou por muitas dificuldades, ele se envergonhou, mas ele sabia pela causa que ele tem defendido. Nós aprendemos com vários homens de Deus, um deles, Jó, como que esse homem sofreu. A palavra diz que ele teve doenças, que ele se coçava com um caco de telha. E às vezes a gente dá um tropicão em algum lugar e fala, até blasfema, né? Senhor, Deus não está na minha vida. E Deus é tão bom. Eu até compartilhei com a Bispa Carminha, hoje eu me preparando para vir para o culto, mas eu levei, irmão, um rola na escada de casa. Eu acho que se alguém estivesse filmando, eu ganhava alguma coisa lá no Faustão, nas pegadinhas. Meu Deus, mas eu glorifiquei a Deus naquele mesmo instante, eu glorifiquei ao Senhor. Eu poderia muito bem fazer o quê? Xingar, pôr a culpa em alguém, porque às vezes as pessoas fazem isso, passa alguma coisa, o que ela faz? É síndrome de Adão e Eva, né? É culpa dele. Ah, aconteceu isso na minha vida porque aquele camarada ele olhou torto para mim.
Aconteceu isso porque o meu colega de emprego, ele ficou gorando e eu não consegui vender o suficiente esse mês. Mas, gente, nós somos servos do Senhor. Independente do que nós passamos, Deus está em nossa vida. Deus, Ele está conosco. Então, por que você vai jogar tudo para o alto? Faça a diferença, chama a mesma vizinhança. Deixa que a sua família saiba que você é um cristão autêntico. Deixa que a sua vizinhança saiba que você é um cristão autêntico. E pode ter certeza que logo vão bater na sua porta e falar: olha por mim, orem por mim. Eu quero receber esse Deus que vocês servem. É questão de tempo. Eu sou testemunha disso. Olha, quando Deus me levantou, eu fui o único e minha esposa o cristão de nossa família. Muitas vezes eu perguntei para o Senhor: mas Senhor, por que eu não assino um berço evangélico? Por que meu pai seria um pastor, o meu avô um ancião, que eu queria aprender mais? E um certo dia, anos depois, Deus usando um irmão para pregar, e ele falou assim: olha, eu me arrependo de ter nascido num berço evangélico. Olha só que coisa maluca, irmão. Eu querendo ter nascido num berço evangélico, e o irmão falou que se arrepende. Aí ele foi compartilhar, porque os pais dele não davam a atenção necessária que ele queria, porque os pais serviam a Deus. E ele falou assim: olha, meu pai orava e as pessoas levantavam na cadeira de roda. Quando a minha mãe grudava naquele círculo de oração, aquelas irmãs eram arrebatadas. Mas eu não tive a presença do meu pai como eu gostaria, e da minha mãe. E depois, logo no final da ministração, ele falou: mas eu louvo a Deus, porque eu sou hoje o que meus pais são. Igreja, valorize a sua família. Valorize o seu apóstolo, a sua bispa, os pastores aqui. Se nós estamos aqui, é porque nós compramos essa guerra espiritual. No mundo espiritual, antes da sua bênção chegar, a nossa bênção chegar, primeiro foi criada uma barreira espiritual lá em cima, no mundo espiritual, nas potestades. E os pastores, os levitas, os diáconos, os intercessores, todos os obreiros desta casa estão aqui para lutar ao nosso favor. Os professores que estão cuidando dos nossos filhos. Ou você vai deixar o seu filho aprender o que está acontecendo lá fora? Você vai deixar o seu filho aprender a forma que o mundo vai ensinar? E vai chegar um momento e você vai dizer assim: olha, eu não aguento mais. O meu filho não quer saber de igreja. O meu filho não quer saber de estar comigo na casa do Senhor. Ele não quer saber de estar comigo na casa da minha parentela. Ele só quer saber de ficar na rua. Mas você deu testemunho? Com as suas atitudes de vida? Vocês acompanharam aqui aquela campanha, a conferência apostólica? Deus, ele veio tratando a cada dia sobre isso, sobre testemunho, sobre atitude. As nossas atitudes, elas refletem o nosso caráter no altar de Deus. Se hoje Deus colocou esse tema aqui, família feliz é família no altar de Deus, é porque Deus, ele quer tratar com a nossa casa. Ele quer mostrar que Ele é em nossa vida. E Deus, ele escolheu esse homem para fazer a diferença. Deus, ele comoveu Pedro para ir até a casa de Cornélio. Mas Deus também tratou no coração de Cornélio que ele precisava aquilo não só para ele, mas para as pessoas que rodeavam ele. E como eu diz aqui que para Deus não existe protocolo, não importa, gente. Pode ser o prefeito da cidade e falou não para você. A palavra diz assim que é Deus que endurece e amolece o coração dos reis. Então, se você está esperando algo do Senhor, apenas espere, que logo a vitória vai chegar. Só que cabe a nós o quê? Aprender com este homem de Deus, dar bom testemunho, perseverar em oração, em adoração, fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor não consiste somente em orar, ele consiste também nas obras. Porque a fé sem obras é morta. Nós devemos orar para os irmãos que estão carentes, estão necessitando. Só que se o irmão chegar a você e falar: irmão, eu estou sem dinheiro para pagar a conta de luz. Ô irmão, eu vou orar por você, Deus abençoe. Você vai deixar faltar energia na casa dele? Se está no seu alcance abençoar, abençoe.
Porque Deus que está lá no céu vai estar vendo tudo. Deus não viu as esmolas, Deus não viu aqui o trabalho de Cornélio, mas não deixe a sua mão esquerda saber o que a sua mão direita está fazendo. Não queira alarmar, olha, eu abençoei aquele irmão lá, tá vendo? Ó, agora ele nem olha mais para minha cara. Você está fazendo por ele ou está fazendo por Deus? Aí está a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Porque quando nós servimos ao Senhor verdadeiramente, nós fazemos tudo para Deus. Sabe aquela atitude que às vezes nós passamos? Que às vezes você não conta nem 10, você tem que contar até 100 para você não se irar. Você está fazendo para Deus, seja dentro do seu lar, seja na sua casa. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. Uma vez um irmão diz assim, e ficou na minha mente: muitos fizeram por nós, e nós faremos por quantos? Olha só, somente a atitude de um homem chamado Jesus Cristo, o que ele fez por nós, o que nós estamos fazendo por ele. Hoje nós temos liberdade em adorar o Senhor. Nós temos um microfone, um som abençoado para todos ouvir bem. Mas existe países que o Evangelho, ele não tem essa liberdade. As pessoas entram em cavernas para ouvir a voz do Senhor. As pessoas, elas se escondem para poder ter essa comunhão gostosa que nós temos aqui. Então faça por merecer. Não importa o que o vizinho da esquerda ou o vizinho da direita esteja olhando ou pensando de você. Às vezes a pessoa ela fica tão assim: poxa, o irmão de trás está pulando, o da frente está falando em línguas, e você está olhando, né? Então, entre nos átrios do Senhor, para que Deus possa honrar, para que Deus possa abençoar a sua vida. Eu costumo sempre, quando eu piso dentro da casa do Senhor, eu falo: Senhor, tira de mim toda a preocupação, toda a ansiedade, que agora este momento seja nosso, Deus. Aí Deus, ele vai tratar. Às vezes nós queremos ouvir, né, os profetas dizer: eis que te digo, ouvir as revelações. Igreja, do que adianta ouvir tudo isso de Deus, sendo que nós não temos uma vida regrada diante do Senhor? Às vezes a pessoa, ela ouve a Deus falar, ela está sapateando aqui na presença do Senhor, quando chega em casa, tem uma vida toda torta. Valeu cair na presença do Senhor aqui? Se caiu da presença do Senhor, não é? Porque quando Deus visita a pessoa, há mudança e há restauração imediata. Agora, se você tem algo, algum vício, e você não conseguiu ser liberto naquele momento, peça a Deus. Porque nós mesmos somos falhos e somos fracos, mas em Deus nós podemos tudo. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Está vendo como nós somos inteligentes? Nós sabemos que Deus, ele nos abençoa. Nós sabemos que Deus nos fortalece. E por que nós não vamos pedir ajuda para Ele no momento que nós estamos precisando? Às vezes é mais fácil você ligar para um pastor e falar: pastor, ora! Irmã, ora! Mas você olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu aqui, Senhor, faça de mim um vaso novo. Senhor, olha eu aqui, Senhor, olha só a minha atitude de vida, não está conforme a palavra de Deus. Me ajude, Senhor, a mudar essa atitude de vida. Eu quero mudança, eu quero restauração. Mas se isso não partir de nós, o nosso eu, o nosso ego, nada vai acontecer. Você pode ver o anjo de Deus passar na sua frente, mas se você não decidir permanecer na presença do Senhor, nós não vamos ter a nossa salvação. No versículo 28, e disse-lhes: vós bem sabe que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se ao estrangeiro, mas Deus demonstrou-me que nenhum homem chama comum e imundo. Nós vimos lá que em 1 Samuel 16:7, Deus mostra que Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não olha pela aparência, Deus, Ele olha o nosso coração. Não importa a sua classe de vida, não importa o seu trabalho, não importa o que você fazia antes, Deus, Ele quer o seu coração. Deus, Ele não olha o tempo de igreja, se você tem que trabalhar para ser digno. Deus, Ele olha a sua sinceridade para com Ele. Só para vocês terem uma ideia, eu participei de um trabalho de libertação há um dado tempo, que
que foi um mês para aquela menina ser liberta. Mas no dia que ela foi liberta, igreja, foi tão lindo, mas tão lindo, que nós podemos ouvir a voz de Satanás dizendo assim: eu não aguento ficar nessa casa porque aqui tem muito amor. Essa jovem, chamada Michele, era uma menina que ela vivia nas ruas, e essa família adotou ela. E até mesmo um servo de Deus chegou a falar assim: olha, não vai adotar essa menina porque você vai ter problemas na sua casa. Toda vez que essa menina vai para a igreja, ela cai endemoniada. Aquela irmãzinha diz assim: olha, pastor, a minha casa tem 6 bocas. O número 7 é até profético, né? Vai ter 7, eu sei que Deus vai honrar. E quanto demônio, a minha casa é a casa do Senhor. E lá Satanás não vai fazer bagunça. Realmente eles tiveram alguns dias de tribulação. Mas quando aquela menina foi liberta, igreja, a presença de Deus foi tão tremenda que aquela vizinhança glorificava ao Senhor. Aquela menina hoje, ela é levita do Senhor. Se não tivesse uma família que abraçasse ela, ela estaria no mundo talvez se prostituindo, talvez nas drogas e talvez roubando. Nós estamos fazendo a nossa parte? É gostoso nós abraçarmos o irmão aqui na igreja, que são todos cheirosos, né? Irmãos bonitos. Eu quero ver você abraçar aquele irmão que está mendigo lá, cheirando a fezes, a bebida. Isso é só para os corajosos, viu? Uma vez eu conversando com os pastores aqui naquele canto, uma das perguntas veio assim: será que a igreja está preparada hoje para receber os homossexuais, os mendigos e os drogados? Não precisa responder. Será que um mendigo sentar aqui na cadeira aqui ao seu lado, ele cheirando mal, você vai permanecer do lado dele e abraçar ele? Se você sair do lado dele, o que vai acontecer? Ele vai falar: poxa, eu estou na casa de Deus, mas em vez das pessoas estarem do meu lado, estão saindo. Que amor que ele prega é esse? Igreja, está na hora de acordar. Está na hora do evangelho ser disseminado a toda essa cidade. A palavra de Deus em si, ela tem o seu poder, mas Deus, ele necessita dessas ferramentas aqui, chamada pastores e membros, corpo da casa de Deus, para fazer a diferença nessa cidade. Se Deus está chamando você para ouvir essas mensagens, para estar aqui hoje, é porque você é escolhido dele. E se nós somos escolhidos dele, é porque ele tem uma obra grande. E esta obra que Deus tem não é simplesmente para ficar sentado aí. Esse ID de Deus é para fazer a diferença, como esse homem aqui, Cornélio. Vem cá, família. Vem cá, o tio lá de Minas, seja quem for. Vai ter um homem que vai falar do amor de Deus. Vem cá para vocês ouvirem. E olha só a surpresa que Deus deu a eles. No versículo 33, Cornélio diz assim: logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes, diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. É tão bom sentir a presença de Deus como nós sentimos. Você sabe por que as pessoas se enfiam em drogas, em prostituição, em bebidas e vão buscar em outras religiões? É porque eles não conhecem e não sabem o que Deus tem por eles. Muitos estão lá por causa da ignorância. Muitos estão aqui hoje convertidos, até alguns pastores serviam lá atrás. É porque não sabiam o que o evangelho proporciona àqueles que creem nele. Quando nós entendemos que Deus é fiel em nossa vida, nós vamos permanecer fiel. E Deus, com a sua potente mão, vai falar assim: filho, eu sou contigo, vai nessa tua força. Quantos servos de Deus, quando Deus incumbiu-los de fazer uma obra grande, eles temeram. O profeta Jeremias, quando Deus chamou Jeremias, ele falou: mas Senhor, eu sou apenas menino.
eu sou pequenino, eu não sei o que dizer. Mas Deus falou: vai, eu sou contigo. E quantas vezes Deus fala para nós: vai, e nós esmurecemos. Os pastores pregam aqui: vai, e nós esmurecemos. Você quer talvez que Deus abre o céu e fala contigo? Deus vai fazer isso, mas você está fazendo por merecer? Estamos buscando a presença de Deus como deve orar? Quando passamos um momento de tribulação, você guerreia no mundo espiritual ou você guerreia no mundo carnal onde nós vivemos? Como eu acabei de dizer aqui, as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, para depois elas se concretizar. Então o que nós aprendemos? Se você quer algo, primeiro busque no mundo espiritual, porque depois a vitória vai vir na certa. Como a pastora Beth pregou sobre Esther, ela não convocou toda a nação judia para ficar em jejum 3 dias e orando. E olha, muitos podem perguntar, deve ter meia dúzia lá que não jejuou não, né? Mas gente, o judeu é um povo temente ao Senhor. Eles são um povo arregrado, e eles jejuaram sim, e Deus deu a vitória àquele povo. Então vamos buscar a presença do Senhor, vamos jejuar mais. Se você fala assim: poxa, eu queria jejuar o dia inteiro, mas o que adianta jejuar o dia inteiro e xingar o vizinho, xingar o colega de trabalho, você querer passar a perna dele? É melhor você jejuar 1 hora na presença do Senhor, louvando ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai receber. E aqui nós aprendemos que quando Pedro chegou naquele local, nem Pedro sabia o que iria falar. Mas uma coisa é certa: quando nós nos colocamos na presença de Deus, tanto para receber como para anunciar, é Deus que fala em nosso meio, e é Deus que trata. E aqui nós vemos no versículo 44: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse e também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olha só que tremendo que Pedro, ele não impôs as mãos sobre aquele povo. Quando Pedro estava anunciando as coisas concernentes ao reino de Deus, a presença do Senhor fez notória na vida deles. E todos puderam ver que Deus é fiel, que Deus é na vida dele. E agora cai a pergunta: o que nós estamos esperando para adorar a Deus, igreja? Seja em nosso lar, seja onde for, Deus está em nosso meio. Não queira esperar Deus aparecer, as coisas acontecer. Seja fiel em todo o tempo com o Senhor, e Ele será fiel para conosco. Jesus, Ele veio aqui para termos vida, e vida em abundância. Nós temos que fazer por merecer. Cornélio fez a diferença, mas olha só, o anjo não pôde salvar Cornélio, muito menos Pedro. Cornélio e toda a sua família tiveram que aceitar Jesus para que a bênção seja completa na vida deles. Todos aqui já aceitaram Jesus? Só que acontece, aceitar, essa atitude é fácil para muitos, difícil para poucos, mas logo essa atitude vem. O difícil é perseverar no caminho do Senhor. E que todos os versículos que nós citamos aqui, o que diz? Que nós temos que perseverar até o fim. Nós temos que buscar a Deus até a vinda de Cristo. Não adianta querer servir a Deus simplesmente na casa do Senhor e lá fora você fazer o que não convém, sendo que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão vendo você louvando a Ele no momento da escassez. Os olhos do Senhor estão vendo a pessoa no quarto orando, quietinho. Às vezes a voz nem sai, é só o sussurro, é só as lágrimas, mas Deus converte aquela lágrima em oração.
Deus é na sua vida, igreja. Deus, Ele criou a humanidade para dar certo. Deus criou a humanidade para ser um sucesso. Deus te escolheu para fazer a diferença. Toma a posição de filho de Deus. Você não é o dono do mundo, né? Muitos falam, você tem atitude que parece que é dono do mundo, mas nós somos filhos do dono. Nós devemos entender o que Deus falou para nós. Olha, aqueles que vêm após a mim farão maravilhas, pisarão serpentes e escorpiões e toda a hoste do mal. Então, igreja, levante a voz e creia, porque Deus é contigo. Deus é nossa família. Se você diz, é tarde para eu pedir perdão para minha esposa, é tarde para eu pedir perdão para o meu esposo, eu fiz aquilo para o meu filho, que o meu filho vai pensar de mim. Chegou o momento certo. Chegou o momento de você olhar para o céu e dizer: Senhor, faça de mim um vaso novo. Chegou o momento de você dizer: eu não quero mais, eu quero ser um novo homem, eu quero ser uma nova mulher na presença do Senhor. Mas se Deus permitir passar o que você está passando, passa na prova dando glória a Deus. O deserto é somente uma passagem. O vale, como a pastora pregou no culto das 5, é somente uma passagem. Mas nós entendemos que Deus é conosco. Deus, Ele nos escolheu para fazer a diferença. Deus, Ele não escolheu por você ter muito cabelo ou pouco cabelo, por você ser feio ou bonito. Deus nos escolheu porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele vai batalhar, Ele vai lutar para fazer tudo o que convém a nós. Mas se nós estamos buscando algo que ainda nós não conquistamos, é porque Deus está nos ensinando. Nós estamos na escola do Senhor, buscando a Ele em todo instante, em todo momento. E só para você entender como Deus é tão tremendo, Deus, Ele move as águas, Deus, Ele faz circunstância e Ele trabalha no impossível para nós conquistar a vitória. Rei Davi, ele não poderia ser rei. Todos concordam? O rei Davi não poderia ser rei, porque ele foi clamado rei escolhido por Deus. Ele teria que fazer parte da família real. Ele teria que fazer parte da família de Saul para ele ter o direito de ser rei. Aí Caio pergunta: mas Deus é Deus? Ele poderia falar que ele é o rei e pronto, acabou. Mas para Deus existe organização. Deus fez Davi lutar com um leão. Deus fez Davi lutar com um urso. E Deus fez Davi enfrentar um gigante. E que o rei Saul disse: aquele que derrubar o gigante vai ter uma riqueza e vai ter a minha filha como esposa. Neste momento, ele deixou a entender: aquele que casar com a minha filha ou aquele que derrotar o gigante fará parte da família real. E olha só quantos exércitos existiam ali do povo de Deus. Todos ficaram com medo. Todos lutavam, todos ganhavam grandes vitórias, mas quando eles estavam à frente daquele gigante, todos temeram. Mas quando uma voz blasfema contra Deus, e quando Deus levanta um justo na terra, não há barreira, não há gigante que contém, porque Deus vai te dar a vitória. E Davi, ele guerreou aquele gigante com apenas uma funda, uma pedrada, igreja. E pum, na cabeça do gigante. E o gigante caiu. E Davi foi vitorioso. E Davi teve o direito de ser proclamado rei de Israel. Então o que é impossível para Deus, igreja? O que é impossível? O que está afligindo de ter um coração alegre na presença do Senhor? O que está dificultando para ter uma família feliz? Porque família feliz é família no altar de Deus. Faça a diferença. Faça por merecer por você mesmo, porque Deus vai cumprir o impossível. Amém? Vamos todos ficar de pé? Eu quero que este momento de adoração ao Senhor, você realmente se entregue a Deus. Você entenda que Deus, Ele vai trabalhar por ti e por nós, mas basta a sua atitude. Esqueça o seu vizinho, esqueça a dívida que está lá, porque pode ter certeza que Deus vai honrar.
Esqueça aqueles que estão te afrontando. Entenda que este momento Deus vai te honrar. Presta atenção aqui, igreja. Isso que eu estou dizendo é sério. Este é o momento que Deus separou para você conquistar a vitória. Mas entra na presença do Senhor. Entra no santuário de Deus. Curve a sua cabeça agora e diz ao Senhor: Senhor, a minha aflição é isso. Senhor, eu não aguento mais meu esposo. Eu não aguento mais minha esposa, ela está tendo essa atitude. Trabalha lá, Senhor. Olha só, Senhor, meu filho, ele não quer saber das coisas de Deus. Fala para Deus. Fala para Deus o que você está passando. Fala para o Senhor as pessoas que estão te afrontando. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ver eles convertidos no altar de Deus. E saiba que eles vão se converter. E até mesmo aproveitando a deixa, não sei se o apóstolo está aí. Eu lembro que quando a igreja era lá em cima, Bispa Carminha, existia uma família que vivia afrontando ao Senhor. Eles xingavam, era o som da igreja. E hoje essa moça, ela está aqui louvando ao Senhor, porque Deus, Ele é fiel. Se na sua vida tem aqueles que falam: você é crente, você é isso, você é aquilo, conte o tempo que eles vão estar aqui adorando ao Senhor. Deus separou esse momento para você, para receber a vitória. Deus marcou na agenda dele esse dia. Creia que Deus vai te abençoar. Aleluia. Hoje o exército de Deus em pé está. Abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em teu altar está. Vou abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em teu altar está. Não há condenação para os que estão em ti, mas há uma promessa que vem de ti, plano de paz, de prosperar. Levantarei minha bandeira e a Deus honrar. Vou abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em teu altar está. Vou abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em teu altar está. Vou abrir. Cante, igreja. Profetiza o nome de Jesus, a tua família no altar de Deus. Teu altar está. Vou abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em
Vou abrir a minha boca e profetizar. Minha família, minha história em teu altar está. Aleluia. Olha só, igreja. 2012 foi o ano do meu deserto. Mas esse 2013 está sendo um ano da recompensa do Senhor na minha vida. Só que esse 2012 foi o ano de aprendizado do Senhor. Deus, Ele me ensinou. Eu aprendi a ter mais experiências com Deus. Mas olha, vale a pena permanecer na presença do Senhor. Eu quero neste momento convidar você que realmente quer renovar sua aliança com Deus. Que realmente você está achando que na sua casa tudo está difícil, que você não está conseguindo mais, você diz assim que, Senhor, eu não aguento mais, que não vai dar certo. Eu quero chamar para você vir aqui na frente. Mas olha, não se preocupe quem está do seu lado, o que as pessoas vão pensar de você, porque é Deus que está contemplando a sua atitude. Então faça para Deus, faça por merecer. Eu quero convidar você, vem aqui na frente. Eu sei que você vai ser renovado, você vai ser restaurado. Os pastores vão estar orando. Eu quero que você venha, não se preocupe. Deus é na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí está a diferença daquele que serve ao Senhor. Se você quer mudança no seu lar, você vai vir aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Mas que você venha aqui na frente, certo que Deus vai trabalhar na sua vida. E os pastores se preparam, porque Deus vai derramar a unção. Deus já começa neste momento a derramar a sua graça sobre todos aqueles que estão aqui na frente. Aleluia. Não perca tempo, queridos. Deus, Ele nos dá a oportunidade. Deus, Ele nos dá a oportunidade de fazermos a diferença. Talvez você está aqui, seja o seu noivo, seja sua esposa, não está mais com você. Mas se ainda você crê que Deus é o Deus da restauração, se esse 2013 é o Deus da recompensa, você vai vir aqui na frente. Essa atitude Deus vai honrar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vejam bem, igreja. Cornélio era um homem piedoso. Ele orava constantemente. Ele tinha uma família no altar de Deus. Mas ele necessitava da presença do Senhor. Cornélio, ele estava perdido espiritualmente. Mas Deus enviou um servo para que ele veja que Deus é na nossa vida, que Deus está trabalhando por nós, que a partir deste dia seremos pessoas diferentes. A nossa casa será chamada casa de oração. A nossa casa haverá alegria e a nossa casa haverá salvação, porque é Deus que está no nosso favor. E agora, neste momento, eu quero convidar aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que é a primeira vez que pisa na casa de Deus. E se você entendeu que servir a Deus é ter a salvação, que servir a Deus é ter libertação, você vai vir aqui na frente agora aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Eu quero aproveitar
Ainda nós temos tempo e contar uma ilustração que eu sempre conto e é a verdade. Havia um jovem, ele jogando bola com seus colegas, e a bola caiu no rio. E como sempre sobra para aquele que está começando, né? Falaram assim para ele: ó Zezinho, vai lá pegar a bola e dá um jeito. E ele entrou naquele rio, aquele rio estava até o calcanhar, logo foi até a cintura. E Zezinho começou a caminhar, ele segurou a bola, quando ele se percebeu, ele já estava se afogando. E aqueles colegas tentaram ajudar ele, eles ficaram com medo de pular no rio. E aí para um automóvel, para um homem bem vestido, começa a tirar seu paletó, tirou seu sapato, pulou naquele rio e salvou o Zezinho. Só que a história de Zezinho é o que o mundo está dizendo aí. Zezinho, ele não conhecia Jesus. Zezinho, ele se enfiou nas drogas, na prostituição. A polícia pegou ele roubando, ele foi preso. Quando ele foi para o julgamento, ele senta na mesa do juiz, ele olha para aquele homem e diz assim: o senhor lembra de mim? Foi o senhor que me salvou aquele dia que eu estava se afogando. Aquele juiz olhou para ele e falou assim: olha, jovem, eu me lembro sim. Só que hoje eu não sou mais um advogado para poder ajudar. Eu sou o juiz para te julgar. Deus, ele está nos dando a oportunidade, porque ele ainda é o nosso advogado. Mas vai vir um tempo que Deus vai julgar nossas boas e más obras. Deus está dando a oportunidade de você voltar para os caminhos dele. Seja o que for, não olhe para o lado, não imagine que as pessoas estão pensando, mas tenha essa atitude diante do Senhor, porque para Deus não há impossível. Amém? Mais alguém vai vir? Eu sei que ainda tem uma pessoa e você vai vir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, ele quer te dar essa oportunidade. Deus, ele quer fazer uma obra grande em nossa vida, mas para isso você tem que ter essa atitude. Estamos aguardando para podermos glorificar, para ter certeza que vai haver festa no céu. Aleluia, aleluia, oh glória, glória a Deus. Está vendo, igreja? Mudança de atitude é o verdadeiro milagre que a igreja pode viver. Eu glorifico a Deus, agradeço a oportunidade. Bispa Carminha, vocês permaneçam que a bispa vai orar por vocês.